Bhishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Samushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Varatanam Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vidya Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações de todo mundo. Fico muito feliz. A gente está mais um encontro do grupo de estudo da gente, os singulares, e hoje é um dia muito especial. Hoje é Vijay Dashami. Hoje é o dia da vitória, o dia em que Durga derrota o demônio Mahishasura. É o momento em que a auspiciosidade supera a ignorância, que o conhecimento derrota a ignorância e que a devoção supera todo o materialismo. Então, hoje é um dia muito especial para a gente trazer a presença para a prática espiritual. Então, quem fez o Navaratri, né? Quem conseguiu fazer as 9 noites e glorificar e honrar o sagrado feminino e os diferentes aspectos de Shakti Devi, já tem hoje, né, como um dia glorioso, né, um dia tipo de ter terminado 9 dias de austeridades, 9 dias de purificação. Astrologicamente, os 9 grahas são afetados pelo Navaratri. Então, é um sacrifício, é um processo de purificação da força dos 9 planetas e dos efeitos que eles geram. Os resultados, eles vão sendo escalados ao longo do tempo, não vai manifestar tudo ao mesmo tempo ou rapidamente, mas a gente já cria impressões kármicas positivas e desenvolve méritos espirituais. Então, eu fico muito feliz de que a gente está fazendo o encontro da gente num dia de Vijay Dashami, porque é um dia vitorioso também para a nossa busca pelo conhecimento apropriado, como resultado dos nossos sacrifícios e das nossas austeridades, porque não é fácil viver nesse mundo com um mínimo de consciência. Então, é muito mais difícil para quem entendeu e busca pela perfeição. Então, a gente tem que se ver, né? A gente tem que olhar para si mesmo como pessoas muito privilegiadas que receberam uma misericórdia incondicional, que é o conhecimento transcendental e a possibilidade de executar atividades purificatórias. Então, a gente também acaba acumulando uma grande responsabilidade, que é de transmitir essa misericórdia adiante. Então, eu fico muito feliz mesmo da gente estar junto, continuando nosso estudo, continuando a nossa prática, continuando as nossas leituras. E hoje a gente vai ler os Rajagrahas no texto do Ernest Wilhelm, o Graha Sutras. E eu vou também fazer uma leitura de uma pergunta muito legal e muito interessante aqui, que é uma relação sobre yoga. Então, quais as relações simbólicas que a gente consegue trazer entre os grahas, as nakshatras, os signos e os fenômenos? Uma pergunta muito legal, um grande insight da Neide, que participa aqui do grupo da gente, já estuda já faz um tempo e teve essa
essa luz de introspecção, né? Essa revelação. Então, eu vou começar lendo o Graha Sutras, porque já acaba esse capítulo e a gente vai passar depois para uma outra parte do Graha Sutras, né? Então, Rajagrahas. Interessante assim, eu pesquisei, inclusive, a forma como Ernest Wilhelm ele trouxe algumas traduções do sânscrito e elas são fidedignas, por mais que elas pareçam complicadas de serem entendidas. Então, a lua, né? Eu achei a lua muito interessante quando ele fala que a lua é cheia de conhecimento. Eu achei isso muito interessante. E aqui ele traz que Rajas significa literalmente névoa e cria a ilusão de que alguém é o que faz, em vez de fazer a coisa. Todas as ações que são realizadas com a consciência de eu estou fazendo são aquelas que são tingidas com rajas. Essas ações são embaçadas porque a pessoa acredita que ele é o executor da ação, em vez de perceber que a ação realmente age sobre ela. Bhagavad Gita. Então, assim, mais uma vez eu trago o tema. Estudem o Bhagavad Gita. Quanto mais vocês estudarem o Bhagavad Gita, mais fácil vocês vão entender Jyotish. Então, em última análise, a forma interpretativa dos efeitos kármicos do Jyotish é o Bhagavad Gita. E a forma arquetípica e simbólica é o Srimad Bhagavatam. Então, assim, basicamente, o estudo de Jyotish é o sadhana de ler as escrituras, que é fantástico, é lindo, é perfeito. Então, aqui ele está trazendo Karma Yoga, e quando Krishna fala, ó Arjuna, abandone a ilusão de achar que você é o executor da ação. São simplesmente os modos da natureza agindo sobre você. Então, aqui ele continua. Devido a acreditar que alguém é quem faz, fica apaixonado, raja, o modo da paixão, entusiasmado com as coisas que gosta de fazer e que pode fazer, irritado ou chateado com o que não quer fazer e frustrado ou chateado quando erros são cometidos. Rajas tinge todas as ações, sejam elas realizadas por inspiração, amor, medo, dor, etc. Com apego. Então, tudo aquilo que é feito com apego é feito no modo da paixão. Mercúrio e Vênus são os dois Raja Grahas. Mercúrio. Mercúrio é o graha que é responsável por manifestar as muitas coisas da vida e por trazer qualquer coisa à realização concreta. Mercúrio faz isso governando as muitas coisas que são feitas para que algo aconteça. Por exemplo, se alguém deseja comprar um automóvel, deve primeiro viajar, Mercúrio, para o revendedor de automóveis. Então é preciso estudar os detalhes dos diferentes automóveis, Mercúrio também. Então é preciso experimentar com diferentes modelos, testando-os, Mercúrio também. Finalmente, o contrato de compra e venda, Mercúrio, é assinado e a transação, Mercúrio, de compra está concluída. O mesmo ocorre em todos os aspectos da vida e, portanto,
ele é constantemente usado ao longo do dia. A qualidade Irajas de Mercúrio nos faz acreditar que estamos fazendo todas essas coisas, quando na verdade é Deus quem está fazendo todas essas coisas. Porque pensamos que estando fazendo muito e que somos responsáveis por tantas coisas para fazer, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados e estressados por nossas vidas diárias, especialmente se Mercúrio é fraco ou aflito. Eu acho que não tem nenhuma dúvida. Então, eu vou continuar. Vênus. Vênus é o grau de escolha que nos ajuda a decidir o que vale a pena fazer. Durante todo o dia, tomamos inúmeras decisões. Pequenas decisões como: devo almoçar agora ou devo terminar esse trabalho? Vênus decide se almoçar agora é uma atividade mais interessante ou se terminar o trabalho é uma atividade mais interessante. Interessante aqui que eu entendo é a questão de prazer, porque Vênus é relacionado com o prazer e não com o dever. Então, aqui é interessante no sentido de satisfação, aquilo que conecta com o resultado, prazeroso ou não, né? Então, dependendo desse Vênus, a pessoa vai preferir comer a terminar o trabalho. Dependendo do trabalho, a pessoa vai preferir terminar o trabalho a comer. Então, é muito isso, né? Também tomamos grandes decisões na vida pelas quais Vênus é igualmente responsável. Como? Devo me casar com essa garota e me estabelecer? Ou ficaria mais feliz em aceitar um emprego na Europa? A qualidade Iragens de Vênus nos faz acreditar que devemos tomar todas essas decisões. E assim, ficamos apaixonados por elas, quando na verdade é Deus quem está tomando essas decisões. Rajas faz parte de todas as ações que realizamos, incluindo aquelas motivadas por Sátua e Tamas. Portanto, Mercúrio e Vênus estão envolvidos em todas as nossas ações. Se Sátua nos leva a ir ao templo, ainda devemos viajar, Mercúrio, até o templo. E ainda devemos decidir, Vênus, a qual templo participar. Nesse caso, essa decisão é devocional. Então, a devoção é um careca de Vênus, assim como o amor, que está relacionado com a devoção também. Se o Tamas nos solicitar a assistência médica para uma doença, ainda precisamos decidir, Vênus, que tipo de tratamento tomar e uma consulta, Mercúrio, para consultar o médico ou curandeiro. Nesse caso, Vênus também tem uma relação com a regeneração. A regeneração de tecido está relacionado com Vênus também, porque fala sobre a vitalidade. E aí é a história de Shurukacharya de trazer os demônios de volta à vida. Porque enquanto Brihaspati tinha um mantra, né, e o soma, bebia o soma, então, os deuses bebiam o soma e se tornavam imortais. Shrukacharya tinha um mantra que ele ganhou de Shiva para poder ressuscitar os demônios depois que eles fossem mortos pelos devas. Então, a capacidade de regenerar, né, a capacidade de se curar, está relacionado com Vênus. Uma pessoa se realiza espiritualmente ao se libertar dos gunas, o que significa se desapegar do desejo e precisar realizar ações edificantes, sátua, e também se desapegar do desejo e da necessidade de ações que removem o sofrimento, tamas. A chave para fazer isso é libertar-se de irajas, a paixão,
Libertar-se da mentalidade de quem é praticante, sobre o qual o indivíduo se desapega. Embora muitas coisas grandes e pequenas aconteçam em sua vida. Então, é exatamente o que a gente também vinha falando antes, né? O fato da gente não se perturbar nem pela alegria, nem pela tristeza, nem pela fama e nem pela infâmia. Entender que tudo isso é transitório e que a gente vai acabar superando todas essas coisas se a gente tiver o conhecimento apropriado para isso também. Obviamente, isso não é fácil. Como sempre, a cura está na causa. E assim, os Grajarajas fornecem a resposta. Então, como a gente também, né, sempre veio observando, tipo, o Graha, ele dá um efeito e ele pode dar o efeito completamente contrário. Então, para um planeta que está dando resultado negativo, ele é a própria solução. Ele corrige ele mesmo através da consciência daquele efeito que está dando negativo. Então, cabe a gente a inteligência, o discernimento, Mercúrio, de agir apropriadamente para ressignificar esse efeito e essa característica. Então, bem interessante, né? Não é fácil, mas o remédio, como ele coloca, está na causa. Então, é olhar de onde vem a causa e trabalhar essa causa para mudar o efeito. Através de Mercúrio, cuja divindade presidente é Vishnu. Então, a gente tem aqui também, né? Krishna fala no Bhagavad Gita: eu sou a inteligência dentro do homem, eu sou o discernimento, Buddhi. Buddhi é Mercúrio. E também fala, né? Buddha, que é o iluminado, a iluminação. Então, esse intelecto, esse Buda, também fala sobre a luz do conhecimento apropriado, que traz o discernimento. E aí, a deidade de Mercúrio, o avatar, né, de Mercúrio, é Buda. Então, aqui tem uma relação com Buda, no sentido de avatar, e com Vishnu, no sentido de divindade presidente do planeta. Aí explica o aspecto absoluto de Deus que se manifestou como tudo na criação. Pode-se aprender a ver Deus como tudo na vida, que era o que a gente estava falando antes também, né? De como Deus se manifesta em outras porções, como Atma, Paramatma e Bhagavan. Através de Vênus, cuja divindade presidente é Lakshmi, que, embora seja capaz de conceber todos os presentes mundanos, ela mesma se apega com devoção ao peito do Senhor Vishnu. Pode-se cultivar o amor a Deus até não ter necessidade ou desejo de tomar decisões, da mesma maneira que alguém completamente apaixonado não precisa tomar decisões além de seguir o seu amado. E aí aqui tem uma nota no final do capítulo, né? No que diz respeito aos três gunas, eles de modo algum influenciam se uma pessoa faz uma ação boa ou ruim. Apenas revelam a motivação para o que se faz. Muitas ações más foram feitas por aqueles motivados a criar uma boa sociedade, motivada por Sattva, enquanto outros realizaram muitas boas ações com a mesma motivação. Muitas boas ações foram realizadas por pessoas motivadas para evitar o sofrimento, motivadas por tamas. Assim como muitas ações ruins foram realizadas com a mesma motivação. Portanto, não é o guna que indica a qualidade do que se faz, mas o comportamento alto ou baixo em que se opera, que determina os atos. O comportamento alto ou baixo sobre o qual se está operando é astrologicamente determinado pela posição ou dignidade, né, do bem-estar dos grahas. Assim,
qualquer graha, seja sato, araja ou tamas, pode ser indicativo de comportamento alto ou baixo. Então, aqui, mais uma vez, né, a gente tem que avaliar planeta por planeta e fazer as relações das energias que ele carrega naturalmente com a posição que ele ocupa e as influências que ele recebe. Fala aí, Bhuvana Sundari. Tem um livro do Laís Ribeiro e ele comenta isso. Não lembro o nome do livro. Comunicação Global, não sei, uma coisa assim. E ele fala assim que a pessoa está em busca de evitar. Tem dois tipos de pessoa: a pessoa que evita o sofrimento e a pessoa que busca pelo prazer. E ele coloca esse posicionamento de separar para você entender. E é para venda, né? É um livro de vendedor. Para você descobrir qual é o tipo da pessoa, ele faz você fazer perguntas chaves e ali você descobre, esse aqui ele veio evitar o sofrimento, então vai ser melhor você vender seguros, vai ser melhor você vender alguma coisa que esteja atrelada a isso. Esse aqui está em busca de prazer, então vai ser melhor você trazer esse tipo de inovação para ele, então não sei o que lá. Mas é engraçado que nada se cria, né? Aqui é para dizer, tem todo uma coisa aí que já foi vista nesse livro, nessa de Brahma-sutras ou em outros escritos sagrados milenares. É estudo de comportamento, né? Então, se a gente for ver, o primeiro estudo de comportamento sistemático, metodológico, é a astrologia. Então, quando a psicologia vem para estudar o comportamento, em última análise, ela está copiando tudo, tá ligado? Está copiando tudo. E quando a gente vai olhar, tudo vem dos Vedas, né? Todos esses pensamentos filosóficos vêm dos Vedas. Então, todas as correntes de pensamento, né, têm uma origem comum. Então, se desenvolve a partir de uma mesma pergunta original. A Laodiceia escreveu aqui, né? Eu acho que foi na hora que eu estava falando de Vênus, o lance da atividade que vai dar mais prazer. Aí, se o trampo for dar mais prazer para o futuro, aí aqui a Rafaela fala: o Vênus, o Mercúrio e Vênus dos impersonalistas é zoado. É, pode até ser bom. O lance dos impersonalistas muitas vezes é um Sol muito maléfico, um Júpiter muito fraco ou uma casa 9 muito prejudicada. Então, os impersonalistas, eles. E uma das coisas muito interessantes do impersonalismo é você ver a relação que eles têm com o materialismo. Porque aí você pensa, pô, o impersonalista, ele é um renunciado ao extremo. Pode ser, pode ser. Mas mesmo a ideia de renúncia ao extremo é um materialismo, porque ele acha que está rejeitando alguma coisa, mas na real não é dele. Então a única coisa que ele está rejeitando é o fruto do próprio karma, seja positivo ou seja negativo, mas ele não está transformando isso, ele não está ressignificando isso. Então, a rejeição material, simplesmente por uma questão kármica do resultado que você pode ou não pagar por aquela determinada coisa, ou aquele determinado prazer ou fenômeno, é materialismo. Continua sendo materialismo. Então, ou o cara é um materialista grosseiro, uma pessoa que não acredita na alma, não acredita em Deus e não acredita na próxima vida, porque ele não quer ter ética e princípios, valores ou escrúpulos, ele só pensa no próprio prazer e na própria satisfação, ou ele é um materialista no extremo contrário, que rejeita tudo na ideia de que eu vou alcançar a perfeição através da rejeição. E isso é uma ilusão. Ó, a Rafaela escreveu aqui, né? Quando você nega algo que faz parte de você,
você acaba sendo governado por isso. Então, isso também faz parte, né, de um conceito da psicologia, da psicanálise, de que da projeção, né? A projeção, a repressão, a sublimação, quando você, como é que chama? Reprime, mas tem uma outra, toda vez eu esqueço essa palavra. Não é recatar, é recatar? Esqueci agora qual é a palavra. Recalcar, pronto, ó, o Vitor me lembrou aqui, recalca. Recalca a parada, né? Então, toda vez que você faz isso, você só está alimentando a coisa. Então, na real, precisa ser transformado, precisa ser ressignificado. Então, agora eu vou ler aqui o comentário da Neide, que eu acho muito legal aqui, ó. Ela começa falando sobre a lua em Puxa. E aí diz aqui, ela tem a lua em Puxa e também o Yoga Gaja Keshari. Então, às vezes, lê sobre eles e entendeu um determinado tipo de coisa. E aí a dúvida que surge é a seguinte: Puxa é considerada a mais auspiciosa nakshatra, chamada até de rei, aí no caso a rainha das nakshatras. Mesmo assim, os textos dizem que quem nasce com a lua em Puxa passa por dificuldades na infância, por causa da regência de Saturno. Ao mesmo tempo, leu que, sobre o Gaja Keshari, que também é considerado muito auspicioso, mas que muitas vezes se manifesta com a pessoa tendo uma infância difícil antes de florescer na vida adulta. Existe alguma relação entre esses dois pontos? Puxa ser regido por Saturno, mas ter a deidade Brihaspati em Câncer, Lua, e o Gaja Keshari Yoga ser justamente a combinação Lua e Júpiter, no sentido de ambos representarem bênçãos que chega depois da lapidação inicial, ou seja, o sofrimento inicial de quem nasce em Puxa tem a ver com a mesma lógica do Gaja Keshari, de frutos tardios após provações, ou são mecanismos diferentes dentro dos jyotis. Muito legal, muito interessante. E agora que eu estava lendo, abriu até mais links com isso. Então, assim, muito interessante pensar o Yoga Gaja Keshari sendo uma relação de Júpiter e a Lua, porque justamente, né, a máxima exaltação de Júpiter é em Câncer. Então faz muito sentido que a relação entre a Lua e Júpiter gere bons resultados, que aí é o Gaja Keshari. E o Gaja Keshari ele acontece através da conjunção de Júpiter e da Lua, ou quando Júpiter ou a Lua está numa kendra de um para o outro, né? Então é quando está na quarta casa, a partir de um com o outro. Então, sim, eu acredito que o Gaja Keshari ele nasce, né, desse fenômeno, desse resultado. Então, a relação entre Júpiter e a Lua se torna tão benéfica quanto o Mahapurusha de Júpiter. Isso é muito legal, mas a gente tem que avaliar isso também a partir das casas onde esse yoga gera resultado. Isso é um aspecto. A outra coisa é Saturno. E aí a gente pensa, né? Tipo, pô, por que o sofrimento ia estar relacionado com isso, né? E é interessante a gente tentar trazer aí alguns carakas essenciais dos planetas, né? Um deles relacionados a Saturno, que é o julgamento. E o julgamento, ele leva em conta o castigo. O castigo no sentido de punição.
O cara fala, putz, mas o que é que tem a ver, velho, a punição aí com isso? Tem uma outra relação muito maluca que é Saturno governar o vértice dos signos de água. Então, tanto a nakshatra de Câncer, quanto a nakshatra de Escorpião, quanto a nakshatra de Peixes. Então, Pushya, Anurada e Uttara Bhadra são regidas por Saturno, signos de água e carregam características próximas também. Mas a questão aqui específica é a seguinte: a relação de Júpiter e a Lua. Qual é a história? Brihaspati é o mestre de Chandra. E Brihaspati é casado com Tara. E Chandra se interessa sexualmente pela esposa do mestre espiritual. Então, assim, não satisfeito com a treta que ele já arrumou com as 27 filhas do Prajapati Daksha, as Nakshatras, Chandra ainda se interessa pela mulher do Guru. E o que é que ele faz? Ele engana, ele se disfarça de Brihaspati e ele vai ter uma relação, ou não sei quantas relações, mas ele engravida a esposa de Guru e tem com ela Budi, Mercúrio. E o que que acontece aí? Brihaspati fica criando Mercúrio, Budi, durante uma boa parte da infância dele, mas tratando ele mal, até que Budi pede misericórdia. E quem é que acode ele? Quem é que acolhe? Quem é que cuida dele e traz a justiça para ele? Saturno. E Saturno vira para Chandra e fala: cuida do teu filho. E cuida bem dele. Porque quando eu me aproximar de você, eu vou julgar você e eu vou descobrir e vou punir você por tudo que você tiver feito com Mercúrio. Sabe, chat. Então, esse efeito impúxia fala sobre a necessidade da purificação dessa energia, que é uma energia benéfica, mas que para dar bons resultados a gente precisa passar por uma certa dificuldade, por um certo sacrifício. Por outro lado, isso é um aspecto. Por outro lado, a gente tem a própria história de Shani. E Puxia é a primeira nakshatra regida por Shani. Então a gente tem que considerar aí a energia de Shani quando é criança. E quando ele é criança, ele está abandonado. O pai dele rejeitou ele e a mãe dele não pode cuidar dele. A mãe dele precisa cuidar dos irmãos. Então, Shane, ele fica nesse lugar de abandono, né? Um lugar de desamparo, um lugar de solidão, um lugar de tristeza, um lugar de melancolia. E o que é que acontece com a criança que passa por isso, mas supera isso? Ela se torna independente, ela se torna extremamente forte, ela entende que ela, de certa maneira, é a responsável pelo bem-estar dela e pelo desenvolvimento dela e pela forma como ela pode alcançar a prosperidade, a felicidade, a abundância. E, ao mesmo tempo, esse indivíduo vai tentar compensar aquilo que ele viveu. Então, quando ele tiver nessa posição de pai ou de mãe ou de favorecedor de outros, ele vai fazer isso. Ele não vai medir esforços para ser bom. Então, é uma nakshatra que dá bom resultado, mas como Saturno, só dá um bom resultado ao longo da vida. Então, Puxia facilmente pode dar bons resultados depois dos 30 anos de vida, mas isso precisa ser avaliado caso
Acaso. Porque dependendo da configuração, tanto do Gaja Queixari quanto do planeta que vai estar em Puxa, os resultados vão ser diferentes de acordo com a casa e com o Naisagica Karaka, o Naisagica Karaka do Graha também. Rapidinho, deixa eu só ver aqui o que aconteceu e tem pergunta aqui, eu acho. Putz. Foi a menina que subiu em cima da geladeira e derrubou um cestinho que eu guardo coisa lá. Caiu um monte de coisa atrás da geladeira. É, então, deu para entender mais ou menos, Ney, essa parte até agora? Beleza. Então, são vários caracas, né? Então, quanto mais a gente pensar a respeito disso, mais essa ideia ela vai se expandindo e trazendo efeitos. Então, é muito importante a gente colocar, se for com a gente, a história da gente, né? Então, assim, eu também tenho um Gaja Queixari e eu tenho Uraho em Puxa. Então, não é só a Lua em Puxa que vai gerar esse efeito de problemas na infância, né? Então, essa infância problemática, ela pode manifestar com qualquer planeta. E se for um planeta maléfico, aí é pior ainda, porque a Lua em Puxa, ela está exaltada. Então, assim, mesmo dando bom resultado, ela está benéfica. Um planeta maléfico aí é terrível, é terrível. Ele vai agir muito pesadamente. E aí você pensa, pô, mas é uma nakshatra boa. É uma nakshatra boa, mas tudo pode dar diferentes tipos de resultados. Então, o Vitor comentou aqui. Então, muito interessante o comentário do Vitor, né? Ele fala assim: hoje veio uma ideia de que a dignidade de Mercúrio, que seria central para determinar se o nativo acredita ou não em Deus, por significar discernimento. Porque Vênus, mesmo sendo devoção, pode ser devoção por qualquer coisa. Faz algum sentido? Total. Então, assim, a pessoa pode ser devota do dinheiro, a pessoa pode ser devota do prazer, a pessoa pode ser devota da fama, a pessoa pode ser devota do poder, a pessoa pode ser devota da beleza. Beleza no sentido estético e superficial. Então, realmente, Vênus, nesse sentido espiritual, pode ser problemático. Se não tiver um Vênus bom, se não tiver uma casa 9 boa, se não tiver um Júpiter bom também. Então, é uma série de fatores. Porque um Mercúrio bom pode tornar o cara um bom político, pode tornar o cara um bom jornalista, pode tornar o cara um bom músico e não levar a pessoa necessariamente para a espiritualidade, mas esse discernimento que Mercúrio carrega é o discernimento de escolher aquilo que é bom para o desenvolvimento da alma. E muitas vezes esse desenvolvimento da alma, da consciência, não está relacionado nem conectado diretamente com a religião, o que é uma coisa boa também. Então a gente tem que saber diferenciar a ideia de religiosidade, religião, de Deus e espiritualidade. Então eu também nem estou trazendo a ideia de espiritualidade no sentido esotérico, não. É no sentido mesmo espiritual, no sentido de consciência. Eu não sei o que a Lao Tse quis dizer com Tome, mas tudo bem. É, Aí essa ideia da infância de Shani também valeria para outros nakshatras regidos por ele? Sim, de acordo com o Naisajika Karaka do planeta que estiver ocupando
tanto Anuradha quanto o Tarabhadra. Porque aí a diferença é que, de acordo com o ciclo de evolução da alma que a Nakshatra tá, os efeitos são diferentes. Então, assim, Anuradha, ela não está relacionada à infância. Anuradha está relacionada à parceria. Então, assim, Anuradha, ela está muito mais próxima desse lugar de autossacrifício dentro do relacionamento afetivo do que necessariamente algum sofrimento na infância. Pode ter algum sofrimento na infância? Pode. E esse autossacrifício dentro do relacionamento pode ser uma projeção, né, uma compensação desse sofrimento que a pessoa viveu na infância. Funciona também no caso de Anurada. E no caso de Uttara Bhadra, a pessoa ela se sacrifica quase por qualquer um. Então ela tem um senso de dever, de sacrifício tão grande que ela acha que qualquer pessoa merece o sacrifício dela. Então ela realmente se coloca à disposição de lutar por uma causa nobre. E isso pode ser também resultado de uma necessidade de aceitação. Então, o autossacrifício no lugar da pessoa se sentir notado, de se sentir necessário, o que também faz parte de Anurada e o que também faz parte de Puxia. Então, tudo se relaciona, mas se manifesta em áreas diferentes, né? Regiões diferentes. Então, a gente pode ver também, né, os signos de água, eles encerram ciclos de evolução da alma. Então, o ponto anterior é Saturno. O último ponto, que é o Gandanta, é Mercúrio, que é a Ashilesha, Diester e Revati. E aí vem para o que o Vitor falou. Esse Mercúrio vai determinar se é devoção e moksha ou se é apego e bhakti, desfrute. E aí a pessoa volta para o começo daquele ciclo, ela não atravessa. Ela volta ou fica presa no Gandanta. A Laudicea falou alguma coisa aqui sobre autodidata, mas eu não sei como que estava relacionado na hora. Pronto. A Bhuvana Sundari confirmou a ideia de Saturno em Puxa-me também, com a questão da infância. A Rafaela. Pronto, a Rafaela trouxe uma coisa interessante aqui também, que é a relação, né, do regente da Nakshatra com o regente do planeta, do signo. Então, existe também, né, esse, essa sobreposição de energias, é bem interessante pensar, mas é importante considerar também que algumas nakshatras, elas começam no signo e terminam no outro. Então, essa relação com o regente do Rashi muda, né? Então, no caso de Purva Bhadra começa com Saturno em Aquário e depois vai para Júpiter em Peixes. E aí Purva Bhadra é regida por Júpiter. Então, o último pada de Purva Bhadra, que é o pada que está dentro de Peixes, é regido por Júpiter, Júpiter, Júpiter. Então, é uma sobreposição de energias, né? Pronto. Aí aqui uma pergunta sobre Mercúrio combusto, né? Se ele está sendo purificado. Ele pode estar sendo purificado quando ele está combusto? Pode, mas ele pode estar em confusão também. Ele pode estar aflito, ele pode, depende da dignidade que ele está, depende se ele está antes ou depois do sol, depende da casa onde ele está. Então aqui são vários elementos. E aí, assim, se ele vai estar voltado para o bem ou para o mal da alma, no sentido de se poluir, contaminar cada vez mais,
é o resultado de muitos efeitos diferentes, né? Até às vezes do período da vida da pessoa. Então são muitas variáveis, né? Pronto, e a Rafaela trouxe aqui o sofrimento na infância, porque o primeiro dasha desses nakshatras sempre vai ser Saturno. Exatamente. Então não tem como ser bom, né? Não tem como ser legal. Às vezes você nasce no finzinho do Mahadasha de Saturno, mas mesmo assim você vai passar algum perrengue. A Laudicea perguntou como definir quando ele está antes ou depois. Eu acho que ela está perguntando sobre Mercúrio. Então, pelo grau. Se Mercúrio tiver com mais grau do que o Sol, ele está depois. Se ele tiver com menos grau do que o Sol, ele está antes. Então, quando o Sol está com mais grau do que Mercúrio, a inteligência fica encoberta pelo brilho do Sol. Mas quando o Sol está com menos grau do que Mercúrio, quer dizer que a gente consegue enxergar essa inteligência e atrás dessa inteligência tem um grande brilho e uma grande refulgência. Então o Sol atrás de Mercúrio é melhor do que o Sol na frente de Mercúrio, nessa perspectiva. Mas se você quer sucesso material, fama, prestígio, o Sol na frente de Mercúrio muitas vezes é melhor. Então, a Rafaela falou, né? Eu nasci no fim do Mahadasha de Saturno e durante o Sadhishat. A parte boa disso é que quando você está no Sadhishat, você não sofre tanto porque você está acostumado já. Então, assim, não vai fazer tanta diferença. Então, a parte boa de quem vive dificuldade e de quem sofre é que quando é bom, quando a pessoa está vivendo um momento bom da vida dela, ela curte muito, véio. Ela aproveita muito, porque a pessoa sabe o que é sofrer, a pessoa sabe o que é passar por dificuldade. Fala aí, Rafaela. Mas isso porque a Lua está no nakshatra de Saturno, que é Uttara Bhadrapada, e tá junto de Saturno. Então é o Dasha e o Sadasati juntos, na primeira parte da vida, né? Só que a parte boa é que Saturno é Yoga Karaka, que eu tenho acidente em touro. Então não é de todo ruim, né? Sim, Assim, se eu tô colhendo coisas que eu fiz, mas eu fiz coisas, porque Saturno tá junto da minha Lua, e é o nakshatra de Saturno. Eu vou colher alguma coisa, que eu fiz coisas. Eu fiquei ali persistindo fazendo coisas. Então, Sadesite não é tão ruim. Só na infância que eu não tinha feito nada. Aí bateu psicanálise na veia. então. Eu tô agora no segundo Sadichat. E o primeiro já foi bom. Eu não tenho o que reclamar de segundo, não. Aí o cara pensa, caraca, velho, eu quase morri, tá ligado? Tipo, morreu É, muita gente assim. Oi, fala. no seu caso também é Yoga Karaka, por conta do ascendente em touro. Não dá pra Então, reclamar. não, eu não reclamo, não. É isso, é o que é, tá ligado? Eu agradeço. Agradeço pela possibilidade de encontrar algo de bom e poder viver esse aspecto positivo, sabe? Isso é muito bom, isso é muito importante. Então, conseguir ver com amor e com afeto tudo que acontece com a gente é muito importante, né? Então, entender que se eu sofri pelas pessoas que passaram pela minha vida e que já não estão mais nesse mundo, pô, que bom que eu sofri, porque significa que elas foram importantes e que elas tiveram significado. Então, o sofrimento é positivo nesse sentido, né? Ele cria um determinado tipo de apego com o que é bom através de uma lembrança. Então, não é um sofrimento tipo autodestrutivo,
É um amor em separação, é um afeto em separação, é uma saudade, mas que está viva através da memória. Então, isso é devoção também, né? Quando a gente se relaciona com a outra pessoa baseado nesses parâmetros de espiritualidade, mesmo o sentimento de saudade, ele é positivo, ele é bom, né? É, sofrimento sáttvico, né? Então, esse sofrimento sáttvico, ele é chamado de vipralamba. Vipralamba é a união em separação. É mais forte do que a união em contato. Então, o sentimento de amor que Radharani tem de Krishna quando eles não estão juntos é maior do que o amor que ela sente quando ela está do lado dele. Porque quando ela está do lado dele, ela está completamente entretida com o que está acontecendo. Mas quando ela está longe dele, a mente dela está completamente fixa nele. Então, não se separa, né? É completamente fixa e plena ali. Então, esse é um sofrimento no modo da bondade, né? É sofrer por amor. Mas não é um amor no sentido possessivo, nem no sentido autodestrutivo, é no sentido de completa entrega, assim, de dizer, caraca, o que é que eu posso fazer agora que eu tô longe, a não ser lembrar, né? E quando tá perto, a pessoa quer fazer tudo pela outra pessoa. Ó, a última pergunta aqui, né? A pergunta do Vitor. Um conselho para Júpiter combusto, com menos grau do que o Sol, em Uttara Achada, na casa 11. Uttara Achada. Uttara Achada dentro do Sagitário ou Uttara Achada já em Capricórnio? Isso também faz diferença. Se ele está com menos Sol em Capricórnio, ó, então. Aí é mais complicado, porque em Capricórnio esse Júpiter está na máxima debilidade. Então, é, eu acho que o mais apropriado é você, tipo, fazer um sadhana muito fidedigno, assim, muito sério, né? Muito sincero, com um desejo específico de encontrar um mestre espiritual. Então, a melhor maneira de você fortalecer esse seu Júpiter aí é através de um mestre espiritual fidedigno. Então, a combustão de Júpiter, ela não é tão ruim quando, no caso, Júpiter e o Sol têm alguma dignidade, né? E aí, nesse caso, o Sol ele está um pouco melhor, se for considerado, que Júpiter, mas ele também não está bom porque eles estão regidos num signo regido por Saturno. No caso de Júpiter, ele está numa nakshatra que é regida pelo Sol. Então isso já é bom. No caso do Sol, aí eu já não sei onde ele está, mas você pode também, né, fortalecer esse sol através da vida espiritual e da ação correta. Ah, o sol está em Shravana, pronto, massa. Porque Shravana tem uma relação com a lua, mas Shravana é a estrela do nascimento. É, a estrela eu acho que é. A estrela do nascimento de Brihaspati e tem uma relação com Brihaspati através de Vamanadeva, que é Trivikrama, que é o avatar de Júpiter. Então, assim, só confirma o que eu estou falando. Você fortalece o Sol e você fortalece Júpiter através do estudo das escrituras e de um mestre espiritual. Então, é a melhor maneira para você salvar esse Júpiter aí. E é interessante também você olhar onde que ele está, em que signo que ele está no Navamsha. Porque pode ser que através do Navamsha
já tenha algum tipo de alívio em relação a essa debilidade. É interessante olhar também se não é um Nitya Bangaraja Yoga, porque se for, ainda tem mais um benefício aí. É, beleza? Então, vamos guardar as perguntas agora para semana que vem. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês me dão de estar aqui, de abrir esse grupo, de poder representar os mestres espirituais e de trazer o conhecimento transcendental também, né? Associado ao conhecimento de Jyotish, o conhecimento transcendental, que é uma misericórdia dos mestres espirituais. Então, todos os méritos e todas as glórias são dos mestres espirituais. E eu me disponho e me coloco sempre na posição de servir e de favorecer da forma que eu puder. Então, me utilizem, né? Me coloquem em serviço. E aproveitem a semana. Aproveitem esse novo ciclo que se inicia agora, depois do Navaratri, depois do Vijayadashami, que Lakshmi Devi, Sarasvati, Durga e todas as formas de Shakti Devi abençoem a vida espiritual de vocês e muito em breve a gente se encontra de novo. Então, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos vocês e me perdoem se eu cometi alguma ofensa. Então, um grande abraço, se cuidem, até mais. Hare Krishna. Falou, galera.